Varia sempre foi uma mulher de determinação inabalável. Desde pequena, seus pais lhe ensinaram a importância de lutar pelo que se acredita e de nunca desistir diante das dificuldades. Agora, aos 32 anos, após meses de gravidez e uma luta intensa contra complicações de saúde, ela estava prestes a viver um dos momentos mais significativos de sua vida: a chegada do seu primeiro filho. O dia da alta antecipada do hospital era um marco, não apenas pela alegria da maternidade, mas também pela liberdade que sentia ao finalmente poder voltar para casa, onde seu marido, Luca, a esperava ansiosamente. O céu estava claro e ensolarado quando Varia saiu do hospital. O cheiro de flores e a brisa leve a envolviam, proporcionando uma sensação de renovação. O sol brilhava intensamente, refletindo a felicidade em seu coração, mas uma pequena sombra de preocupação a acompanhava. Ao longo da gravidez, Varia enfrentou momentos de dúvida e medo, especialmente sobre sua capacidade de ser mãe e as complicações que ainda poderia enfrentar. Mesmo assim, a esperança brilhava em seus olhos enquanto ela caminhava em direção ao carro que a levaria para casa. Luca estava lá, todo sorriso e entusiasmo. Ele a envolveu em um abraço apertado, e por um instante, Varia se esqueceu de todas as preocupações. No entanto, a alegria do momento logo foi ofuscada por uma sensação de inquietude. O que a esperava em casa? Durante sua estadia no hospital, ela havia recebido mensagens confusas de amigos e familiares, e uma conversa rápida com sua mãe a deixou com um sentimento de que algo estava prestes a mudar. Assim que chegaram em casa, a porta estava aberta, e a luz suave da tarde iluminava o interior acolhedor. Mas, à medida que Varia entrava, percebeu que a atmosfera estava diferente. Havia um silêncio desconcertante, e o olhar de Luca não transmitia apenas alegria. Havia uma intensidade em sua expressão que a deixou intrigada. Ele tentou sorrir, mas algo parecia fora do lugar. Varia, precisamos conversar, disse Luca, a voz trêmula, enquanto fechava a porta atrás dela. Ela sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente? O coração dela disparou enquanto ele a conduzia para a sala de estar, onde o cheiro familiar do café fresco ainda pairava no ar. Varia tentou acalmar a mente e focar na conversa, mas um pressentimento angustiante a envolveu. Havia algo a ser revelado, algo que mudaria tudo. É sobre a casa, começou Luca hesitante. As palavras dele estavam carregadas de significados ocultos, e a insegurança tomou conta de Varia. A visão do futuro que sempre sonhou começou a desmoronar, como um castelo de cartas. Ela sabia que a conversa que estava prestes a ter mudaria a vida dela de maneiras que nem conseguia imaginar. E assim, entre as sombras do desconhecido e a luz da esperança, Varia se preparou para encarar o desafio que a aguardava. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Varia sentou-se, nervosa, enquanto Luca olhava para o chão, parecendo incapaz de encontrar as palavras certas. Ela sentiu um nó se formar em seu estômago, a inquietação crescendo com cada segundo que se passava. Eu não sei como dizer isso, começou ele, finalmente levantando os olhos para encontrá-la. Varia, sua mãe ligou para mim enquanto você estava no hospital. A menção de sua mãe fez o coração de Varia disparar ainda mais. O que poderia ser tão importante que ele não poderia dizer na sua presença? Era uma preocupação que ela não podia ignorar. O que ela disse? Perguntou Varia, tentando manter a calma. A ansiedade já a consumia. Ela mencionou que Luca hesitou novamente, parecendo estar em uma luta interna, que ela e seu pai querem fazer algumas mudanças. E que bem, elas envolvem você e a casa. Varia franziu a testa, confusa. Ela tinha se afastado de sua família durante a gravidez, tentando criar um espaço seguro e tranquilo para ela e o bebê. Mas agora essa separação parecia se tornar uma barreira entre ela e as pessoas que mais amava. Mudanças? Que mudanças? Insistiu Varia, sentindo a adrenalina subindo. Eles querem que você... Luca começou, mas as palavras pareciam se enrolar em sua boca. Eles querem que você volte a viver com eles. Um choque atravessou Varia. O que ele estava dizendo? Voltar para a casa dos pais? A ideia a fez sentir-se como se estivesse sendo puxada de volta a uma vida que já não lhe pertencia. Lembranças de sua infância, de sentimentos de inadequação e falta de liberdade,
começaram a fluir como um rio turbulento em sua mente. Não posso, exclamou Varia, a voz elevando-se em uma mistura de raiva e desespero. Eu não posso simplesmente voltar e deixar tudo para trás. Eu quero construir a minha vida aqui, com você, Luca. Luca, percebendo o impacto de suas palavras, inclinou-se mais perto, tentando acalmá-la. Varia, eu sei que é difícil, mas sua mãe está preocupada com você e o bebê. Eles acham que seria melhor para você ter um suporte maior. Além disso, eles mencionaram questões financeiras. Ele hesitou, olhando para ela. Eles estão preocupados com as despesas. As últimas palavras ecoaram na mente de Varia como um sino. A preocupação com o dinheiro sempre estivera presente em sua vida, especialmente agora, com um novo bebê a caminho. Embora ela soubesse que precisaria de apoio, a ideia de voltar para a casa dos pais a fazia sentir como se estivesse falhando em ser a mulher e a mãe que queria ser. Então, eles pensam que eu não sou capaz de cuidar da minha própria família? Perguntou Varia, com lágrimas nos olhos. Luca a olhou, a expressão dele cheia de tristeza e preocupação. Não é isso. Eu não quero que você se sinta assim. Mas a verdade é que as coisas estão complicadas. Eu estou lutando para manter tudo em ordem. E o custo do apartamento... Varia sentiu o mundo ao seu redor girar. As incertezas financeiras, o medo de não ser uma boa mãe, e agora a pressão de sua família estavam criando um turbilhão em sua mente. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas estava tão imersa em emoções que mal conseguia pensar. O que você quer que eu faça, Luca? Perguntou ela, a voz falhando. Eu só quero que você seja feliz e se sinta segura. Talvez considerar o que seus pais estão sugerindo. Ele começou, mas a expressão de Varia interrompeu seu raciocínio. Ela não queria mais viver sob a sombra da aprovação dos outros. Decidida a não deixar a pressão dos outros determinar seu futuro, Varia decidiu que precisava de um tempo sozinha para refletir. Eu preciso sair um pouco, disse ela, levantando-se rapidamente. Preciso pensar. Luca tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou e saiu para o ar fresco da tarde. O calor do sol contrastava com a tempestade emocional que se formava dentro dela. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de sua vizinhança, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela se sentia perdida, sem saber o que o futuro reservava, mas determinada a encontrar sua própria voz nesse caos. Após alguns minutos de caminhada, ela encontrou um banco em um pequeno parque e se sentou, observando as crianças brincando e os pais sorrindo. Aquela cena a fez perceber que a vida continuava, mesmo que seu mundo estivesse desmoronando. Ela precisava de clareza e sabia que o primeiro passo seria se reconectar com suas próprias esperanças e sonhos. Enquanto Varia sentava-se sozinha no parque, sentindo o peso das decisões que a aguardavam, um pequeno grupo de mães com crianças chamou sua atenção. Elas conversavam animadamente, compartilhando risadas e experiências. Um desses momentos fez Varia perceber o quanto desejava fazer parte daquela comunidade. Em vez de se sentir isolada em seu dilema, as vozes animadas ao redor dela foram como um chamado que a puxou para a realidade, fazendo-a refletir sobre o que realmente importava. Mas sua paz foi interrompida por uma mensagem que chegou ao seu celular. Era de Luca, perguntando como ela estava e se precisava de espaço ou se deveria ir até ela. A mensagem foi como um lembrete de que, apesar de sua vontade de se afastar, havia alguém que se importava profundamente com seu bem-estar. Neste momento, Varia se deu conta de que precisava de uma conversa franca com Luca, não apenas sobre suas preocupações financeiras ou a pressão da família, mas também sobre seus sonhos e expectativas como mãe e parceira. Esse entendimento a levou a tomar uma decisão. Ela iria se encontrar com Luca para discutir tudo isso de uma vez por todas. Ao voltar para casa, sentia um misto de ansiedade e determinação. Assim que entrou, encontrou Luca esperando ansiosamente na sala. Ele imediatamente percebeu a mudança na expressão de Varia, que agora parecia mais centrada. Varia, você está bem? Perguntou ele com uma mistura de alívio e preocupação. Estou, respondeu ela, fazendo uma pausa. Eu percebi que preciso ser honesta com você sobre como me sinto em relação a tudo isso. A pressão que estou sentindo é enorme, e eu não quero que isso separe a gente. Eu quero que a gente trabalhe nisso juntos. Luca assentiu, seus olhos iluminando-se com a esperança de que poderiam encontrar um caminho a seguir.
Ele sentou-se ao lado dela, dando-lhe todo o espaço que precisava para se expressar. "O que você quer dizer?" perguntou ele, olhando-a com atenção. "Eu não quero voltar para a casa dos meus pais. Eles sempre foram muito controladores, e eu não quero viver sob as expectativas deles. Eu quero construir nossa vida juntos, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Eu quero lutar por isso", explicou Varia, sua voz carregada de emoção. O coração de Luca disparou. Ele sempre soube que Varia era forte, mas ouvir isso diretamente dela era um alívio e um incentivo. Ele a segurou pela mão, sabendo que era o momento de mostrar a ela que também estava comprometido. "Eu não quero que você sinta que precisa enfrentar isso sozinha. Vamos encontrar uma solução juntos. Podemos trabalhar em um orçamento, discutir como equilibrar nossas finanças, mas acima de tudo, precisamos ser um time", respondeu ele, seus olhos cheios de determinação. Varia sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Aquela conversa era exatamente o que ela precisava. Ela e Luca estavam juntos nessa luta, e isso a motivava a enfrentar o futuro com coragem. Enquanto falavam sobre seus planos e como poderiam trabalhar em equipe, uma ideia surgiu na mente de Varia. E se ela começasse a vender algumas das suas habilidades artísticas online? Durante a gravidez, ela se dedicara a criar artesanato e produtos para bebês. Se pudesse monetizar isso, talvez conseguiria ajudar financeiramente sem depender de seus pais. "E se eu começasse a vender algumas coisas que fiz?" disse Varia, a animação crescendo em sua voz. "Eu tenho algumas ideias e poderia começar com uma loja online." A expressão de Luca iluminou-se e ele sorriu amplamente. "Isso é uma ótima ideia. Você sempre foi tão talentosa. Eu adoraria ajudar com a divulgação e também a parte logística. Vamos fazer isso acontecer." Com um novo foco, Varia sentiu que o peso sobre seus ombros diminuía. Eles começaram a planejar, dividindo responsabilidades e estabelecendo metas. A energia que antes era consumida pela ansiedade, agora era transformada em esperança e ação. No entanto, enquanto Varia e Luca elaboravam seus planos, uma sombra ainda pairava sobre ela. Ela sabia que a conversa com seus pais seria inevitável e que, ao menos, precisaria se preparar para a resistência que eles poderiam oferecer. Mas naquele momento, Varia estava determinada. A confiança que sentia ao lado de Luca e a perspectiva de construir algo juntos tornaram a batalha emocional mais suportável. Ela não estava apenas lutando contra os medos do passado, mas criando um futuro ao lado de alguém que realmente a apoiava. Essa mudança de mentalidade era, de fato, um marco crucial. O momento em que decidiu lutar por sua própria felicidade e se afastar das expectativas alheias, a preparou para o que viria a seguir. Nos dias que se seguiram, Varia e Luca mergulharam de cabeça no planejamento da loja online. Varia se dedicava a criar novos produtos enquanto Luca cuidava do aspecto técnico, aprendendo sobre plataformas de e-commerce e estratégias de marketing digital. A empolgação do casal era palpável, e eles encontraram novos momentos de conexão em meio aos desafios. O tempo juntos, que antes era preenchido com preocupações e discussões, agora estava repleto de risadas e sonhos compartilhados. No entanto, conforme Varia se concentrava em seu novo empreendimento, a conversa com seus pais se aproximava, como uma nuvem ameaçadora. Ela sabia que precisava ser honesta com eles sobre suas decisões, e o fato de que não voltaria a morar com eles. A pressão de sua família, que sempre tinha altas expectativas, pesava em sua mente. Cada vez que pensava na conversa, a ansiedade crescia. Em uma tarde ensolarada, enquanto estava na cozinha fazendo alguns produtos, sua mãe a ligou. A ligação trouxe um turbilhão de sentimentos. Varia hesitou, mas atendeu, sentindo que era hora de enfrentar seus medos. "Oi, mãe", disse Varia, tentando esconder a tensão em sua voz. "Oi, querida. Como você está? E como estão as coisas com Luca?" perguntou sua mãe, a preocupação evidente. "Estamos bem. Na verdade, temos trabalhado em algo novo juntos. Estou planejando abrir uma loja online para vender algumas coisas que fiz", revelou Varia, sua voz firme. Houve uma pausa do outro lado da linha. Varia podia quase ouvir sua mãe processando a informação. "Uma loja? Mas e quanto à sua carreira? Você não deveria estar pensando em algo mais estável?" questionou sua mãe, a desaprovação transparecendo. Varia sentiu uma onda de frustração, mas decidiu manter a calma. "Ah, mãe, eu sei que você se preocupa,
Mas eu realmente sinto que isso é o que eu quero fazer. Estou apaixonada por criar. E quero ter essa oportunidade de crescer e ser independente. Respondeu Varia, com mais convicção. Você sabe que sua felicidade é importante para mim. Mas não quero que você faça algo impulsivo. Pense bem antes de tomar qualquer decisão. Insistiu sua mãe. A conversa a deixou exausta, mas também mais determinada. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Mas Varia estava decidida a seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse desagradar aqueles que amava. Após a ligação, Varia se sentou com Luca e compartilhou a conversa. Ele a ouviu atentamente e, ao terminar, disse: Você fez bem em falar com ela. Agora precisamos focar em nós dois e no que queremos. Isso é mais importante. Sentindo-se apoiada, Varia decidiu que não deixaria o medo ditar suas ações. A loja online se tornou não apenas uma forma de gerar receita, mas também uma extensão de sua criatividade e liberdade. Com cada produto que criava e vendia, sentia-se mais empoderada. Cada venda era uma pequena vitória que reforçava sua autoconfiança. O tempo passou, e à medida que a loja começava a ganhar tração, Varia sentia-se cada vez mais segura de suas escolhas. Luca sempre estava ao seu lado, oferecendo seu apoio incondicional. Através das dificuldades e das longas noites de trabalho, eles aprenderam a ser um verdadeiro time. Certa noite, enquanto estavam trabalhando em um novo projeto, Varia olhou para Luca e percebeu o quanto eles haviam crescido juntos. Olha para nós, disse ela sorrindo. Nunca imaginei que estaríamos aqui, fazendo isso juntos. Luca sorriu de volta, seus olhos brilhando. Isso é apenas o começo, Varia. Você é incrível, e o que está fazendo é maravilhoso. Estou tão orgulhoso de você, respondeu ele com sinceridade. Essas palavras tiveram um efeito profundo em Varia. Cada pequena conquista parecia mais significativa porque estavam construindo aquilo juntos. E finalmente, ela percebeu que havia encontrado um equilíbrio entre ser uma mãe, parceira e criadora. Mas mesmo em meio ao crescimento e à felicidade, Varia sabia que ainda havia uma conversa a ser feita com seus pais. Ela se preparou para enfrentar o que viria a seguir, agora com uma nova perspectiva. A determinação de Varia em lutar pelo que queria e a transformação que havia passado tornaram-na uma mulher mais forte e mais confiante. Ela sabia que a jornada não era fácil, mas cada desafio a aproximava mais de seus objetivos. A loja online de Varia finalmente começou a ganhar reconhecimento. As vendas aumentaram e a comunidade online começou a apoiar seus produtos, admirando o estilo e a originalidade de suas criações. Com a ajuda de Luca, Varia organizou uma pequena feira local para promover seus produtos e conhecer pessoalmente seus clientes. Era uma oportunidade incrível, mas também uma fonte de ansiedade. O evento representava muito mais do que apenas uma venda. Era um passo decisivo em direção à realização de seu sonho. No dia da feira, Varia acordou cedo, seu coração batendo rapidamente. A atmosfera estava elétrica e a adrenalina percorria suas veias. Ela havia passado as últimas semanas preparando tudo para este momento. O estande estava decorado com suas criações, e cada detalhe foi pensado com carinho. Varia se olhou no espelho, ajustando seu cabelo e se lembrando do que havia enfrentado para chegar até ali. Estou tão nervosa, confessou para Luca, que estava ao seu lado, arrumando os produtos. É normal sentir isso, mas lembre-se, você se preparou para isso. Você é talentosa e está pronta, disse ele, olhando-a nos olhos. Sua confiança a encorajou. À medida que o dia avançava, pessoas começaram a visitar seu estande. Varia sorriu e interagiu com os clientes, explicando o processo por trás de cada produto. O feedback foi positivo e as vendas começaram a fluir. O que deveria ser um dia de alegria e realização rapidamente se transformou em um pesadelo. Em meio à agitação, Varia avistou sua mãe e seu pai se aproximando. O coração dela disparou. Ela não esperava que eles aparecessem. A preocupação e a apreensão inundaram sua mente. Varia hesitou, sentindo-se dividida entre o desejo de receber seus pais e o medo de sua desaprovação. "Olha, é a nossa filha", exclamou sua mãe com um sorriso que parecia forçado. "Que lindo estande você montou." Varia forçou um sorriso, mas as palavras da mãe a deixaram nervosa. "Oi, mãe. Oi, pai", respondeu Varia, tentando manter a compostura.
O pai de Varia observou os produtos, mas o brilho nos olhos dele parecia ausente. Ele franziu a testa ao analisar o que ela havia feito. Isso é tudo o que você está fazendo? Uma loja online? Perguntou ele, sua voz carregando um tom de desaprovação. Varia sentiu seu estômago revirar. O clima estava tenso, e o que deveria ser um momento feliz rapidamente se tornou um campo de batalha. Ela respirou fundo, decidida a se manter firme. Sim, pai. É o que eu quero fazer. Estou feliz. E isso é o mais importante, respondeu Varia, tentando se manter calma. A mãe, ainda sorridente, olhou ao redor, como se procurasse um sinal de aprovação. Você sempre teve potencial para algo maior, querida. Não é um pouco arriscado? Questionou, novamente pressionando Varia. A tensão entre eles aumentava, e Varia sentiu a pressão de suas expectativas pesando sobre seus ombros. Ela percebeu que não poderia permitir que as opiniões deles a derrubassem. Com a determinação renovada, Varia tomou uma decisão. Eu entendo que vocês tenham preocupações, mas eu preciso que vocês respeitem minhas escolhas. Esta loja representa muito mais do que apenas um negócio. É a realização dos meus sonhos e a liberdade que eu sempre quis, afirmou, sua voz mais firme do que nunca. A expressão de sua mãe mudou, e por um momento, o silêncio pairou entre eles. Varia podia sentir que estava enfrentando uma batalha não apenas por seu negócio, mas por sua própria identidade. Ela precisava que seus pais vissem quem ela se tornara. Você é nossa filha e sempre será, mas queremos o melhor para você, disse seu pai, com um tom mais suave, mas a dúvida ainda permanecia em seu olhar. Varia deu um passo à frente, sentindo uma onda de emoção. Eu sei, pai, e eu sou grata pelo apoio que vocês sempre me deram. Mas eu preciso viver minha vida e aprender com meus próprios erros. Esta loja é uma parte de mim, e eu gostaria que vocês se orgulhassem disso, disse ela, com sinceridade. O olhar de seus pais começou a se suavizar, mas a tensão ainda estava presente. O tempo parecia passar lentamente enquanto Varia aguardava a resposta deles. Após alguns momentos, sua mãe finalmente quebrou o silêncio. Nós só queremos ver você feliz. Se isso é o que você deseja, vamos apoiá-la, disse ela, a voz trêmula, mas com um leve sorriso nos lábios. Um alívio inundou Varia, e ela sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Essa pequena mudança de atitude foi tudo o que ela precisava. A jornada ainda estava longe de terminar, mas aquele momento a fez perceber que, independentemente das dificuldades, ela tinha o poder de moldar seu próprio destino. A feira continuou, e Varia se sentiu mais leve. As vendas aumentaram ainda mais, e a interação com os clientes se tornou mais alegre e cheia de significado. Quando o dia finalmente chegou ao fim, ela e Luca comemoraram o sucesso. Você fez isso, Varia. Você enfrentou seus medos e conquistou seu espaço, exclamou Luca, envolvendo-a em um abraço caloroso. Ela sorriu, sabendo que aquele era o começo de uma nova fase em sua vida, cheia de desafios, mas também de oportunidades. Com o sucesso da feira e a reconciliação com seus pais, Varia sentiu uma nova energia pulsando em seu interior. Ela percebeu que a vida era um emaranhado de altos e baixos, e que o importante era manter-se fiel a si mesma e aos seus sonhos. Ao retornar para casa, com o estande desmontado e as vendas contabilizadas, ela olhou para a caixa cheia de pedidos prontos para serem enviados. Era a prova concreta de que suas ideias estavam se concretizando, e isso a encheu de orgulho. Nos dias que se seguiram, a loja online de Varia não apenas manteve o crescimento, mas também se expandiu. O feedback positivo de seus clientes foi um motivador constante, e suas redes sociais começaram a bombar com novas interações e seguidores. Ela começou a se sentir parte de uma comunidade maior, composta por pessoas que compartilhavam seus valores e sua visão criativa. Essa conexão a fez perceber o quão importante era não apenas vender produtos, mas também cultivar relacionamentos. Com o tempo, Varia decidiu lançar uma linha de produtos exclusivos, inspirados nas histórias de vida de suas clientes. Ela passou a convidar as pessoas a compartilharem suas experiências, criando um espaço onde cada um poderia contar sua história. Isso não apenas promoveu a venda dos produtos, mas também fortaleceu a comunidade que ela havia criado. Em um determinado dia, enquanto trabalhava em novos designs, Varia recebeu uma mensagem que a deixou emocionada.
Era de uma cliente que havia comprado um de seus produtos e que, em seu relato, mencionou como a peça a ajudou a se sentir mais confiante e bonita. A história tocou o coração de Varia, fazendo-a perceber que seu trabalho tinha um impacto real na vida das pessoas. Isso foi uma validação imensa para ela, um sinal de que estava no caminho certo. A relação entre Varia e seus pais também evoluiu. Eles começaram a frequentar as feiras e eventos locais, onde Varia apresentava seus produtos. O orgulho que sentiam dela era palpável, e isso ajudou a fortalecer os laços familiares. Varia sentia que finalmente havia alcançado uma harmonia em sua vida, uma mistura de paixão pelo trabalho e o amor por sua família. À medida que o verão se transformava em outono, Varia começou a sonhar ainda mais alto. Ela queria abrir um pequeno estúdio onde pudesse criar seus produtos, ensinar workshops de design e, quem sabe, até colaborar com outros artistas locais. A ideia de expandir sua marca a deixou entusiasmada e ansiosa, mas desta vez, ela estava mais preparada para enfrentar os desafios que viriam. No final do dia, enquanto olhava pela janela do seu pequeno apartamento, Varia refletiu sobre sua jornada. O caminho que percorreu não havia sido fácil, mas cada desafio a fortaleceu. Ela aprendeu a importância de acreditar em si mesma e a valorizar aqueles que a apoiaram ao longo do caminho. Com um coração cheio de gratidão, ela fez uma promessa a si mesma: nunca desistir de seus sonhos. Alguns meses depois, Varia inaugurou seu estúdio, cercada por amigos, família e novos clientes. A alegria e a emoção daquele momento foram indescritíveis. Enquanto as pessoas exploravam seu espaço criativo, ela se sentiu realizada e esperançosa sobre o futuro. Sua jornada estava apenas começando, e ela estava pronta para abraçar tudo o que viesse pela frente. Varia se tornou uma fonte de inspiração para muitas mulheres que, como ela, sonhavam em transformar suas paixões em realidades. Ela criou uma rede de apoio, onde mulheres podiam compartilhar suas histórias, enfrentar seus medos e celebrar suas conquistas. Naquele dia, enquanto olhava para a sala cheia de pessoas sorrindo e apoiando umas às outras, Varia sabia que havia encontrado não apenas seu propósito, mas também uma família escolhida. E, mais importante, ela finalmente se sentia em casa, não apenas no lugar onde estava, mas dentro de si mesma. O futuro era brilhante, e Varia estava pronta para explorá-lo, um passo de cada vez, com confiança e amor.